O ano era 1997 e eis que o diretor austríaco Michael Haneke decidiu criar uma obra perturbadora, ousada e provocativa. E eu tô falando aqui de Violência Gratuita, filme pesado, já vou avisando que ele é bem pesado, e eu vou comentar um pouquinho sobre a trama aqui nesse vídeo. Porém, muito mais simples do que causar dores físicas e psicológicas para estranhos é você se inscrever nesse canal, dar o like no vídeo que ajuda bastante e assinar o sininho das notificações para saber as novidades sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. E olha, Violência Gratuita é um filme muito divisivo, né? Quando eu digo divisivo, é um filme que muita gente ama, que gosta bastante e bastante gente odeia também, né? Tem esses dois extremos, esses dois polos de percepção. E o curioso é que eu acho que o fato de talvez você odiar esse filme é uma das qualidades dele. Meio estranho, mas eu vou explicar daqui a pouco. E não se preocupe que esse vídeo não vai ter spoilers, tá? Eu vou falar brevemente aqui sobre a trama, falar alguns pontos positivos e negativos, mas não vou estragar a sua surpresa. Porque o cerne da trama, né? A sinopse aqui basicamente são uma família, né? Que tá indo pra uma casa de campo, né? O pai, a mãe e o filhinho. E eles vão passar uns dias ali tranquilamente, eles que são abordados por dois jovens desconhecidos. Que inicialmente esses jovens parecem que têm boas intenções, né? Eles chegam de forma até educada e polida. Eis que os jovens vão ficando cada vez mais inconvenientes. Em dado momento da trama, eles vão apresentar qual que é o plano deles ali, qual que é o joguinho deles, que é basicamente causar o maior número de dor psicológica e física para aquela família nas próximas 24 horas. E é isso, simples, direto, visceral e impactante. E ouvindo essa premissa simples, pode parecer que a gente tá falando de só um torture porn simples, como tem vários outros aí. Mas a coisa não é muito bem por aí, tá? Porque o Violência Gratuita é um filme muito mais de violência sugestiva, digamos assim, né? O intuito não é você se divertir com a violência. Inclusive tem vários filmes, até de slasher, tem muito mais violência gráfica do que aqui no Violência Gratuita. Inclusive o título original, né, o que é o Funny Games, talvez faça até mais sentido no que o filme quer dizer, né, no respeito da trama, né? Os jogos divertidos, brincadeiras divertidas, algo mais ou menos nessa linha. Porque é basicamente isso, aqueles estranhos meio que brincando de várias formas de tortura, né? Muitas delas psicológicas, inclusive até mais o foco do filme. Inclusive eu acho que esse é um dos motivos do filme ser tão impactante, né? Porque sinceramente, por exemplo, eu acho essa violência mais sugestiva, mais psicológica, digamos assim, até causa mais impacto, porque a gente vê vários filmes que tem essa questão da violência como forma de entretenimento, mas não é o caso do Violência Gratuita. Você não vai gostar da violência que está sendo apresentada ali, né? Por exemplo, tem vários filmes que a gente acompanha, seja de slasher ou vários outros gêneros, que sinceramente a gente quer saber mais das mortes criativas divertidas. Pega uns Jogos Mortais, uma franquia da vida aí, um Premonição. A gente não se importa tanto assim necessariamente com os personagens, tirando algumas exceções. A gente quer ver mais as mortes elaboradas e se divertir com isso. E tá tudo bem, tá? Não vou dar um papo de moralista aqui, que ó, temos que criticar isso. Mas o filme tem essa veia dessa crítica em relação à glorificação da violência, né? Que eu acho que é uma mensagem interessante até. Ele coloca a violência da forma mais crua possível. Ou seja, a violência não é uma coisa legal, não é uma coisa divertida que você traz na vida real, né? Embora a gente tenha essa linguagem, essa licença poética nos filmes, né? Que seja um Rambo da vida, nem só no gênero de terror. Vários outros gêneros aí de ação também usa muito disso como forma de entretenimento da violência. Mas o Michael Haneke que dá um soco na nossa cara e fala: não vamos se divertir com a violência. E olha, o filme consegue transmitir muito bem esse desconforto, tá? Muito por causa dos algozes ali, dos personagens que faz aquele papel de realmente sádicos, desgraçados mesmo, mas também do lado da família que traz essa sensação de impotência, né, em relação àquela aleatoriedade, né? Por que eu fui escolhido? Por que estão fazendo isso comigo? É de forma bem visceral assim, que realmente é uma fatalidade ali, que aquela família foi escolhida, mas vão passar o pão que o diabo amassou. E na questão dos algozes, né, dos dois personagens ali, eu acho interessante como o filme trata isso, porque desde o começo você já fica desconfortável com a presença deles ali, mesmo eles não falando nada tão explícito necessariamente, você já percebe que tem alguma coisa errada. Em vários momentos chaves da trama a gente vai ver como esses dois são totalmente detestáveis. Outro ponto que eu acho que ressalta essa sensação de desconforto do filme, do realismo dele, são os planos longos que ele utiliza. Tem algumas cenas, seja de uma violência, alguma coisa que acontece ali, alguma tragédia, que os planos são bem longos e na sequência, não tem muitos cortes e você acompanha toda aquela trajetória do sofrimento dos personagens. É comum a gente ver alguns filmes, por exemplo, quando alguém morre, quando acontece alguma cena de morte, a gente acaba acompanhando muito mais as consequências dos atos do que realmente a reação pós, né? Por exemplo, alguém que toma um tiro, sei lá, geralmente rapidamente ele vai ser ajudado ou ele morre de uma vez rapidamente. Aqui não, a gente vê planos longos que parece que a gente tá vendo de camarote toda aquela tragédia que tá acontecendo. Um ponto que eu ouço muito que divide opiniões em relação ao filme é a questão de alguns personagens quebrar a quarta parede em alguns momentos, né? Os algozes ali, em alguns momentos eles falam diretamente com a câmera, eles olham pra gente como se soubessem que a gente tá assistindo aquilo. E pensando na proposta artística e narrativa do filme, eu acho que faz muito sentido. É algo que exige um certo grau de abstração, não dá pra negar, mas se você realmente comprar essa proposta da mensagem que o filme quer passar, do desconforto em relação à violência, eu acho que faz muito sentido. Tem algumas cenas que eles estão causando ali algum tipo de desgraça e eles olham pra gente como se a gente estivesse ativo naquilo, como se tivesse, sei lá, coniventes com o que tá acontecendo, ter testemunhas oculares daquela desgraça toda. Eu acho muito bom isso. Mas se esse recurso já é polêmico,
polêmico, outro que é mais polêmico ainda, é a utilização da metalinguagem no filme. E o conceito de metalinguagem no cinema, se você procurar uma definição formal, vai ser toda confusa, né? Eu li uma definição, não entendi muito bem, mas dá pra trazer alguns exemplos que explicam um pouco melhor. Por exemplo, o Pânico 2 e outros filmes também da franquia Pânico, né? Que em dado momento a gente percebe que tem um filme rodando dentro do filme, né? Que é o tal da Stab, a facada, acho que é esse o nome, que é baseado nos eventos do primeiro filme. Ou seja, que é um filme dentro do filme baseado na história do primeiro filme. Tem outro exemplo parecido, só que muito mais tosco, né? O Centopeia Humana 2, que a gente percebe que a história do segundo é um fã do primeiro filme, ou seja, o filme dentro do filme novamente. E lógico que isso não é um recurso só do terror, né? Tem um filme que chama Mais Estranho Que a Ficção, que é do Will Ferrell, que tem uma história meio doida também, né? Que é um personagem que começa a ouvir uma voz na cabeça, a gente vai ver que aquela voz é uma escritora que tá dentro do filme, algo mais ou menos assim, não lembro todos os detalhes do filme, mas também utiliza a metalinguagem. Mas enfim, deu pra entender, né? Aqui no filme também a gente vai ter recursos desse tipo, mais precisamente um em específico que diz respeito a uma cena bem específica aqui, que eu não vou falar pra não dar spoiler, mas pra quem assistiu o filme sabe do que eu tô falando. Eu sei que você sabe que eu estou falando do tal do aparelho de controle remoto. Não vou dar detalhes da cena, mas você sabe do que eu tô falando exatamente. E sim, se você analisar no contexto do filme, na mensagem que ele quer passar, né, de toda a forma de abordagem, da expressão daquela mensagem, eu acho que essa cena sim faz muito sentido, embora novamente existe um grau muito grande de abstração. Mas em resumo é isso, Violência Gratuita é um filme que tem bastante identidade, tem uma forma muito específica de passar a mensagem dele, eu acho bem perturbador e pesado, mas eu gosto bastante também. Tem filmes que são mais choque pelo choque, eu acho que não é o caso do Violência Gratuita, ele tem uma mensagem pra ser passada ali, e eu acho que ele faz de forma muito boa. Ah, e cabe esse disclaimer, acho que deu pra perceber que a gente tá falando de uma obra pesada, tá, que não é recomendada pra todo mundo, classificação 18 anos, mas nem só por isso, tem filmes mais brandos, mais simples, que também são 18 anos, mas é mais por causa da temática dele, do jeito que ele traz, de como ele é visceral, então pode ter gatilhos pra algumas pessoas. Enfim, assista por sua conta e risco se você esteja acostumado com esse tipo de filme. Outra informação interessante também é que Violência Gratuita tem um remake norte-americano, e geralmente a gente torce um pouco o nariz quando tem essa notícia, né, porque geralmente ele perde a essência, né, mais pros americanos que não gostam de ler legenda, mas nesse caso não, tá, o remake ele é muito parecido com o original, inclusive parecido até demais, porque ele é feito pelo Michael Haneke também. Muda o elenco do filme, também são ótimos atores, Naomi Watts, o Tim Roth, né, o Michael Pitt também tá nele, que é um dos algozes ali, enfim, um ótimo elenco, e ele é filmado quadro a quadro, tá, as cenas se coloca lado a lado os filmes, parece que é o mesmo filme, só mudando ali o idioma, tá, um trabalhinho, acho que o diretor falou, você quer fazer o remake do meu filme? Não, antes de você fazer besteira, deixa que eu mesmo faço, já que vai ser feito de qualquer forma, deixa que eu faço. Mas é isso, pessoal, muito obrigado por ter visto esse vídeo, por ter visto essa curta análise do filme. Se você gostou, curta, comente e compartilhe com pessoas que gostem de filmes, principalmente filmes mais de terror, filmes mais pesados. Aproveite e coloque suas percepções se você gosta ou não de Violência Gratuita, né, que eu comentei, é um filme divisivo, se você tá no time que ama ou no time que odeia. Eu, se tivesse que escolher um deles, eu colocaria no time que ama, tá, eu gosto bastante do filme. Pedinho rápido que eu sempre faço, se inscreva no canal caso não seja inscrito, dê seu like, ajuda bastante, e assine o sininho das notificações para saber as novidades antes de todo mundo aqui no canal. Aproveite também e me siga nas redes sociais, que eu sempre posto coisas legais e conteúdos de cinema. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado pessoal, valeu, tchau, tchau!